final, ele é o último artigo. Ficou por último, não é porque eu seja a diretora da cátedra, ficou por último porque nós seguimos uma ordem cronológica. E nós, nesse momento, nós estávamos falando do ano de 1917, não é isso? Não, 1917. Então, como é que nós vamos falar? Para ter uma ideia. Quem vai iniciar é o João Arnaldo. O João Arnaldo, ele é doutorando do programa de pós-graduação. Ele ainda não é um pesquisador sênior, mas ele vai chegar lá. Ele foi me orientando desde a graduação, iniciação científica, mestrado. E quando foi doutorado, como ele quis trabalhar com mulheres, gênero, coisas que eu não gosto, nem tenho leitura, né? Eu disse que eu não ia orientar e que ele fosse procurar a Franciane, já que ele vai estudar mesmo história das mulheres, não seria propriamente gênero, né? Ele procurou a Franciane para orientá-lo. Mas nós sempre estamos em contato, porque nós estamos, vira e mexe, fazendo artigos juntos, fazendo pesquisas. Então, nós temos, assim, quase que um grupo que sempre está articulado na pesquisa, da qual faz parte a Ana Carolina Coelho, que hoje é da Unifespa, lá em Marabá, o Guto, que é o Luiz Augusto, que é do programa. Então, a Almeida sempre tem um grupo que participa dessa pesquisa. Então, hoje, o João Arnaldo vai começar, e o João Arnaldo, ele não somente tem artigos publicados comigo, mas ele também tem uma experiência de sala de aula, já foi professor no Marajó, passou um tempo lá pegando essa experiência, depois que ele veio fazer o doutorado. Então, mas eu o considero ele muito mais como um pesquisador do que um professor, porque ele, desde cedo, desde a graduação, ele foi um aluno que demonstrou-se muita perspicácia no campo da pesquisa. E, além de ser muito disciplinado, obediente, né? Todo orientador adora que os seus orientandos sejam obedientes, né? Então, sempre estamos a conversar. Claro que ele discorda, tem vezes que ele coloca as posições dele, mas sempre a gente nunca brigou, porque sempre acabamos entrando num consenso, naquilo que acreditamos dentro de uma perspectiva de pesquisa. E hoje, essa nossa última live, que coroa não somente a atividade da cátedra nesse ano de 2020, mas é também também um dos artigos que nós tivemos muito prazer em fazer a pesquisa e descobrir coisas que nem nós sabíamos. Então, como nós denominamos este artigo, que é a fala de hoje: um bar, uma república e uma guerra. Ou seja, são as festas republicanas portuguesas em Belém do Pará. Quando a gente colocou um bar, aí eu disse, olha, todo mundo vai ficar já querendo que história de bar é esse, né? Mas é verdade, tem um bar no meio desses festejos, dessas aclamações portuguesas. Então, eu pediria que o João Arnaldo ele começasse, para ele ficar para o final. Tá bom. Obrigado, professora Naná. Eu vou desligar aqui meu áudio, tá? Tá bom. Obrigado, professora Naná. Boa tarde aos participantes. E eu queria começar, assim, a falar um pouco desse nosso trabalho, né, sobre o Bar Portugal, falando também um pouco antes de como a gente chegou nesse tema, né, nesse assunto.
primeiro, a professora me convidou para a gente escrever o artigo. A gente pensou, primeiramente, em falar sobre algumas festas portuguesas, né, realizadas em Belém, como eram feitas as festas portuguesas, pela comunidade portuguesa em Belém. Então, a gente, olhando, tentando assim ver, procurando algumas outras festas, a gente já viu que muitas já tinham sido tratadas, muitas já, e bem tratadas também, né, algumas datas importantes, datas cívicas importantes dos portugueses, que aqui também eram bastante festejadas, né, até 1900, 1905, principalmente quando Portugal ainda era monarquia, né, como essas festas se reproduziam, e encontrávamos apenas algumas que já tinham sido tratadas. Então, a gente resolveu avançar um pouco, né, indo para mais 910, e a gente encontrou a República já, né, instaurada em 1910. E a ideia era como as festas, que também aconteciam, né, as festas da instauração da República, acontecia principalmente nessa primeira década de instauração da República em Portugal, né, que foi foi instaurada a República dia 5 de outubro de 1910. E pesquisando nos jornais, principalmente Folha do Norte, a província do Pará o estado do Pará, né, tanto na Hemeroteca Digital, quanto lá no setor de microfilmagem da Biblioteca Artuviana, da Fundação Artuviana, a gente encontrou, se deparou com esse bar chamado Bar Portugal, que foi inaugurado dia 5 de outubro de 1917, em comemoração ao 7º ano de instauração da República Portuguesa, né, do regime republicano em Portugal. Só que era um bar que se diferenciava de muitas formas de outros bares que existiam em Belém. Nas pesquisas, a gente encontra vários bares também muito frequentados em Belém, onde é construído várias sociabilidades, que tem histórias também que ainda podem ser contadas sobre esses bares, né? O bar americano, na época, do Bar Portugal, tinha já um bar americano, os grandes hotéis tinham seus bares particulares também, né? Mas o Bar Portugal, ele tinha uma especificidade, porque além de ser um bar, assim, que iria durar pouco tempo, ele foi construído para durar apenas 15 dias, né, para funcionar por apenas 15 dias, ele tinha uma finalidade que se encaixava dentro daquele período em que Portugal estava vivendo, que era o período da Primeira Guerra Mundial. Ele não foi construído apenas como um local de sociabilidade, também isso, para um local de sociabilidade, mas também tinha essa finalidade, uma finalidade que era a de arrecadar donativos e dinheiros para serem enviados para Portugal naquele momento em que havia muitos órfãos de guerra, cujos pais, né, haviam sido mandados para a guerra e chegavam a falecer. Então, como tinham muitos órfãos, principalmente a Cruz Vermelha de Portugal, que estava aqui no Brasil, começou a fazer tinha algumas iniciativas para arrecadar dinheiro. E, em unidade com a Comissão Patriótica Portuguesa, que era do Rio de Janeiro, mas tinha secretariado em várias capitais do Brasil, tiveram a ideia de construir esse bar aqui em Belém, para arrecadar dinheiro, né? E construindo esse bar e construindo também algumas socialidades que não são específicas apenas do momento em que o bar estava funcionando, mas a gente percebeu também muitas sociabilidades dentro do processo de construção desse bar, que também foi uma coisa muito rápida. Foram apenas 3 meses, a ideia nasceu em julho de 1917, o bar começou a ser construído em agosto
de 1917, quando foi dia 5 de outubro a sua inauguração. Então, foi uma coisa mesmo, foi um trabalho rápido, onde vários integrantes de outras comunidades, tanto da brasileira, quanto paraense, né, quanto espanhóis e italianos também se envolveram nessa construção. Foi muito rápido porque tinha também uma certa emergência, né, porque havia esse momento tenso, e tanto a colônia portuguesa estava vivendo aqui no Brasil, em Belém de modo particular, e também em Portugal, em função da entrada do país na Primeira Guerra Mundial, que se deu no início de 1916, mas que Portugal já vinha participando, de uma certa forma, dessa guerra desde 1914, não de forma direta, mas, e nem de forma, assim, declarada, mas de uma forma, assim, mais particular, no que diz respeito à defesa de suas colônias na África, das colônias portuguesas, em Moçambique e na Angola, né, que tinham, assim como vizinhos, áreas de colonização alemã. E, por causa disso, se sentindo ameaçado pelos alemães, os portugueses também, o governo de Portugal, já em 1914, enviou algumas tropas de reservista para combater os alemães e assim proteger as suas colônias na África. Mas, mesmo assim, participando dessa maneira particular, Portugal se mantinha neutro na guerra. Não tinha, assim, um envolvimento direto. E o pedido de ajuda do governo português aos ingleses para defender suas colônias na África foi que deu, assim, foi aquela coisa mais decisiva para que Portugal saísse da neutralidade. E foi isso que aconteceu em 1916, que o governo inglês praticamente obriga o governo português a entrar na Primeira Guerra por meio de um pedido ou de uma ordem que o governo inglês faz para que o governo português interceda e capture alguns navios alemães navios de guerra alemães que estão no porto de Lisboa. E com isso, o governo português obedecendo e capturando esses navios da Alemanha, automaticamente ele assina a sua condição de estado de guerra contra a Alemanha, e com isso ele entra também na Primeira Guerra Mundial, né? E já nesse início do ano de 1916. Mas uma entrada efetiva só vai se dar um ano depois, no início de 1917, que é quando o governo português começa a reunir tropas para mandar para a luta mesmo na guerra no norte da França. E essa reunião de soldados dentro do território português, cujas notícias chegavam aqui para o Brasil, chegavam aqui para Belém, causou uma certa tensão nas colônias portuguesas, nos integrantes das colônias portuguesas que moravam no Brasil. Tanto que começaram a se perguntar se o governo iria ou não convocar também os reservistas, filhos dos imigrantes, né, os jovens que moravam no Brasil, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, Recife, e aqui em Belém também, em Manaus, ficava-se aquela dúvida: nós iremos para a guerra, nós não iremos para a guerra, o governo vai nos chamar, o governo não vai nos chamar? Aí ficava aquela dúvida. Então, nesse meio, nessa tensão toda, aí o governo se decidiu que poderiam vir, não foi uma coisa assim obrigada, né? Mas muitos portugueses, jovens, se alistaram e viajaram e foram participar, muitos vinham de Manaus, passavam aqui nos vapores, pegavam um grupo que tinha se formado aqui em Belém, e daqui de Belém passava por São Luís, pegava outro grupo e de lá rumavam para Portugal, né, para a Europa, para se juntar com o exército português. E nisso tudo, a colônia dos portugueses, entre os portugueses, ia criando aquela tensão, porque essa entrada de Portugal na Primeira Guerra não foi assim um consenso geral, estava bem longe do consenso geral
entre os próprios portugueses que moravam em Portugal ainda, inclusive entre muitos republicanos, que estavam no seu 7º ano ainda de instauração. Era, então, um regime que ainda estava se consolidando, um regime que ainda estava, que não tinha nenhum exército formado, um exército mesmo pronto para lutar em uma guerra, não tinha se formado. E havia o lado de alguns republicanos que eram contra a intervenção do governo português, assim como havia também os monarquistas, que eram mais ainda contra a intervenção do governo português na Primeira Guerra Mundial. Então, havia esse certo conflito de opiniões em Portugal, e isso tudo causava mais tensão ainda entre os portugueses de Portugal e os imigrantes que moravam em outros países. Aqui em Belém se sentiu bastante essa tensão entre os portugueses, porque muitos familiares de reservistas não sabiam, os próprios reservistas não sabiam como era que ia se dar essa questão da convocação desses reservistas, se tinham que ir, se não tinham que ir, e se fossem, era por conta do governo, ou se era por conta deles mesmos. E a tensão crescia mais ainda quando se sabia, né, das derrotas que o exército português vinha sofrendo nos campos de batalha na Europa. E, em virtude dessas derrotas, se sabendo de muitas baixas entre os soldados portugueses, e o crescimento inevitável, né, de muitos órfãos, aí se serviu para que os membros da colônia se unissem no sentido de não combater ainda a guerra, não combater diretamente na guerra, mas formasse um grupo que pudesse se unir para arrecadar donativos para mandar para a Europa para ajudar os órfãos desses soldados que morriam em guerra. Aí teve uma ideia, em 1916 já tinha sido feito já tinha uma outra iniciativa que se chamou também de Bar Portugal, mas que não foi tão grande quanto essa de 1917. E nesse ano de 1917 foi feita essa outra, já mais bem pensada, porque como Portugal já tinha entrado de maneira mesmo concreta, consolidada na guerra, então as baixas se tornaram maiores. A preocupação também e a ajuda de portugueses das colônias que moravam fora de Portugal também aumentou, né? Aí se teve a ideia de construir o Bar Portugal, né? Que foi, assim, pensado de uma maneira, assim, que se pudesse transportar um pedaço, assim, de Portugal para Belém, para que aquilo fizesse crescer na memória dos portugueses um sentimento de nacionalismo dos portugueses. Aí, os arquitetos, o próprio secretário da Comissão Patriótica Portuguesa, que morava em Belém, o Alberto Garcia, tiveram a ideia de construir esse bar numa arquitetura aquela coisa bem suntuosa, que, assim, numa imitação, numa reprodução do mosteiro dos Jerônimos, que tem em Portugal, o Mosteiro Manuelino, que é uma coisa mesmo majestosa. E a construção do bar foi inspirada apenas no pátio térreo desse mosteiro, que também tem uma história lá em Portugal, né, que esse mosteiro foi construído em comemoração às viagens do Vasco da Gama pela Índia, e o seu retorno triunfal depois para Portugal, né, em 1498, aí foi construído esse mosteiro com toda essa arquitetura majestosa, que era para comemorar essas viagens e o retorno dessas viagens do Vasco da Gama. Tipo assim, querendo deixar claro o poderio de Portugal, a força, aquela glória que ficou na memória, ficou impregnado no passado e na memória, e que se construiu de um Portugal que, apesar de ser um território pequeno, mas que tinha uma grande potência de conquista e que se expandia pelo mundo por meio de suas várias colônias, cuja cultura, língua, tradições, religião se espalhavam pelo mundo, por meio
dessas viagens. Aí a ideia foi transportar esse símbolo de majestade, pelo menos uma parte, um fragmento desse símbolo, né, que seria o térreo, aqui para Belém, no sentido de que, como a, como a comunidade também aqui em Belém estava dividida, como em Portugal, né, por causa da guerra, porque havia ainda muitos monarquistas em Belém, portugueses. E esses monarquistas eram contra a intervenção de Portugal na guerra. E também alguns republicanos que apoiavam o governo atual de português eram contra, mas existia um grande grupo que era a favor da intervenção de Portugal nessa guerra. Aí foi construído esse bar, assim, tipo assim, mais simbolicamente, que era para transportar de Portugal para cá essa memória de glória, essa memória de poder, essa memória, assim, de que Portugal, apesar de pequeno, e era pequeno mesmo, porque em vista do exército francês, do exército alemão e do exército inglês, Portugal praticamente não tinha armamento, não tinha logística de guerra, não tinha um exército mesmo preparado, não tinha nada, mas esse bar, com essa arquitetura e com essa simbologia, foi feito assim no sentido de tentar fazer nascer no espírito do português que morava em Belém, né, esse sentimento de grandiosidade, esse sentimento de glória, esse sentimento de poder, que apesar de tudo, de não ter nada, mas Portugal poderia entrar numa guerra e vencer do lado dos aliados, né? Era tipo assim, como se fosse como se fosse assim, tivesse alimentando o sentimento de nacionalismo. E eu achei até interessante mesmo, porque a construção do bar serviu mesmo como esse termômetro de sentimento nacionalista. Parece que ele foi construído para medir em que ponto estava essa nacionalidade dos portugueses, né? Frente a uma guerra que se precisava enviar pessoas, para que se precisava de apoio, porque a entrada de Portugal na guerra não foi só por causa das colônias, para a defesa das suas colônias na África. O governo português republicano também tinha um interesse de se posicionar assim com a guerra, né, com a sua entrada na guerra, de se posicionar como se o regime republicano fosse receber uma consolidação, fosse se fortalecer durante o período. E se ele saísse vencedor, que ele ia perder muitas vidas. Portugal, particularmente, não ia vencer em nada, mas ele ia lutando do lado dos aliados, ele ia se sair vencedor. E com isso se esperava que o regime republicano convencesse a população portuguesa, que também não acreditava, com o pouco tempo que tinha, ainda não tinha convencido a população portuguesa de que ele era melhor do que uma monarquia. Ainda estava em processo de instauração, de consolidação, apesar de já ter sido instaurado lá em 1910. Então, toda essa simbologia do Bar Portugal aqui em Belém vai servir para que aqui na capital do Pará se meça até que ponto estava esse sentimento de nacionalismo, esse sentimento de nacionalidade, esse sentimento de pertencimento a Portugal, né, uma nação que estava lá do outro lado do oceano, e como seria feito essa medida. Inclusive, na inauguração do bar, foi toda feita uma coisa assim, pelo que a gente leu nos jornais, né, professora, que foi feita assim, uma coisa assim meio, como é que pode se dizer, uma coisa meio misteriosa, o bar ficou todo encoberto pela escuridão, lá perto da igreja de Nazaré, que também estava em construção na época, né? Ainda estava no processo de construção, ficou todo encoberto, até chegar todos os convidados, e assim, numa certa hora, foram acendidas as luzes. E eram luzes mesmo poderosas, que iluminaram com toda aquela grandiosidade daquela arquitetura manuelina, né?
daquela arquitetura manuelina, lá de 1598. Aí foi feito assim para impressionar mesmo, para chocar mesmo quem tivesse lá para participar desse momento da inauguração, né? E depois das luzes acendidas, foi feito um discurso por esse Alberto Garcia, que era o secretário aqui em Belém da Comissão Patriótica Portuguesa. E é esse discurso do Alberto Garcia que é muito interessante, porque nele ele expõe todinho essas questões da república, do nacionalismo, da guerra, da glória de Portugal, da força de Portugal, tentando incutir nas pessoas que estavam lá presentes, e devia ter muitos pais de reservista que já tinham viajado, né? Viajou um primeiro grupo para Portugal de reservista em abril, aí logo depois viajou um outro segundo grupo de reservistas portugueses que moravam aqui em Belém, viajou em julho, e os pais com certeza não tinham ficado muito contentes, né? Que os filhos podem até ter ido naquela euforia de participar de uma guerra, às vezes alguns acho que nem conheciam a Europa, né? Conheciam Portugal e tiveram essa oportunidade, né? Mas os pais devem ter ficado aqui meio tensos. Então, todo o discurso do Alberto Garcia foi no sentido de elevar esse espírito desses portugueses que ainda estavam, assim, um pouco duvidosos. Além também de ser, como a gente diz na linguagem assim, do dia a dia, uma alfinetada, no jornalista aqui, uma alfinetada no espírito do pessoal, dos monarquistas, né? Que devia ter muito monarquista torcendo lá que era para não dar certo, né? Mas aí o discurso dele foi também dirigido a esses monarquistas que estavam pelo meio, aqui em Belém ainda, né? Estavam lá pelo meio da inauguração, para mostrar para eles que os portugueses, apesar de longe da comunidade, ainda estavam fortes, estavam seguros em Portugal. E a construção desse bar, em tempo recorde, praticamente 3 meses, né, em tempo recorde, tinha sido já um sinal de que aquele espírito nacionalista ainda estava em alta. E mais ainda, após o funcionamento, após todo o dinheiro que foi arrecadado, todas as arrecadações que foi conseguida, também serviu para provar, né, que esse Alberto Garcia, por meio do seu discurso, estava certo, que a República era mesmo o regime mais eficaz de Portugal e que deveria ser apoiada, apesar de todas as contradições de opiniões que ainda estavam presentes, tanto no meio dos portugueses aqui em Belém, quanto ainda mais em Portugal, né? Muitos portugueses lá que não concordavam com a entrada do país na guerra, né? Então, foi todo, assim, feito esse discurso e em cima desse símbolo, em cima desse ideal, né, desse ideal de nacionalidade, de identidade também, para marcar os imigrantes que aqui moravam, né, os portugueses aqui moravam, como pertencentes a esse povo, né, a Portugal. E assim foi feito esse esforço dessa construção, né, de nacionalidade e de identidade por meio desse símbolo que foi transportado de Portugal para Belém para servir de animação do caso, né, de ânimo para o espírito português dos que aqui moravam e estavam longe de sua terra, e para apoiar tanto o regime republicano, que se comemorava naquele dia, desde 1910, com a instauração do regime republicano, já eram feitas festas em comemoração, todo dia 5 de outubro se repetia, né? Essas festas se rememoravam a instauração da República, tipo assim, uma tentativa de consolidação do regime, para tentar convencer de que o regime era melhor, que estava bem, que Portugal estava bem encaminhado, né? E a cada ano aumentava essas festas, que as pessoas saíam, colocavam bandeira de Portugal em frente, os comerciantes portugueses
principalmente colocavam bandeira de Portugal e enfeites das cores de Portugal na frente de suas lojas durante o dia 5 de outubro. Outros também já faziam com alguma antecedência, outros mais empolgados saíam pelas ruas de Belém, nos seus automóveis, buzinando e gritando, Viva Portugal! Tinha festa nas associações, principalmente no salão da Comissão Patriótica Portuguesa, que era na Rua 13 de Maio, tinham festa lá para a elite portuguesa. É interessante que o pessoal da elite portuguesa ficava lá no Soiré, nas festas, enquanto os mais pobres ficavam fora, só dizendo Viva Portugal, Viva a República, enquanto que os mais ricos ficavam lá dentro festejando, né? Protegidos das eventuais chuvas que poderia cair, né? Mas se repetia constantemente, em 1911, 12, 13, 14, inclusive 14 se repetiu bem também essa festa, 15, aí 16, com a entrada de Portugal na guerra, é que começou a esmorecer mais o ânimo da festa. Em 1917, mais ainda, com a notícia das várias baixas de soldados portugueses nos campos de batalha no norte da França. E esse esmorecimento fez com que não acontecesse muitas festas, apenas umas apresentações no Teatro da Paz, em que tiveram presentes o governador do estado, inclusive o Rondon estava por aqui, e depois dessa apresentação no Teatro da Paz, o Rondon e o governador vieram para o Bar Portugal também prestigiar a inauguração, né? E algumas festas mais de dia, uma pequena apresentação também de dia no clube lá da Tuna Luz do Caxeiral, que também que estava mais empenhada em enviar, em reunir os reservistas portugueses, os jovens portugueses para mandar para a Europa, né, a Tuna Luz do Caxeiral, e o Alberto Garcia também estava muito empenhado com a Tuna Luz do Caxeiral em enviar esses jovens para a guerra, e se fizeram várias pessoas presentes, não só portugueses, né, mas a maioria do pessoal do pessoal que trabalhou na construção do Bar Portugal, né, desde as mocinhas que faziam lá o bordado para levar, para colocar lá em cima dos balcões, as senhoras e os senhores que andavam pela cidade para pegando as doações eram bebidas, todo tipo de doação para vender no bar, ou então para a construção do bar, né? Tinham muitos também que ficavam responsáveis pelo recolhimento de cimento, ferro, tudo que é de gesso, tudo que foi utilizado para a construção do bar. Outras que as pessoas que ficaram também responsáveis por fazer os quitutes, né, para ser vendido. Enfim, todo assim vários grupos de pessoas que se empenhou mesmo, pessoas que se empenharam nessa construção e que saíam do seu trabalho, não eram liberados dos seus trabalhos. Por exemplo, o pessoal que trabalhou naquelas empresas de construção, depois do trabalho na empresa de construção, eles iam trabalhar no Bar Portugal. Os pedreiros, marceneiros, os carpinas, né, iam trabalhar, quer dizer que eles chegavam lá às 7 horas da noite, ficavam até 10, 11 horas da noite. E eram assistidos por jovens, mocinhas e senhores que levavam uma merendinha da noite, trabalhavam dia de domingo. Aí, depois do trabalho deles, entrou os arquitetos e os trabalhos finais dos engenheiros, e, por fim, se deu, num prazo até menos de 3 meses, a construção que foi inaugurada no dia 5 de outubro de 1917. Então, ele tem toda essa especificidade. Não é apenas um bar, como os outros que existiam, né? Ele tinha essas duas funções que o Alberto Garcia expõe no discurso de inauguração dele. Ele tem uma função humanitária, que é a de arrecadar donativos para se enviar para os órfãos
de Portugal, né, os órfãos de guerra de Portugal, mas tem também essa função patriótica, que é, no caso, tentar animar o espírito dos portugueses em Belém no sentido de apoiarem o governo português na sua intervenção de ter entrado na guerra, porque havia muitas opiniões contrárias, mas o bar também teve essa função, quer dizer, que são funções bem distintas, mas que se uniram dentro de um mesmo símbolo, e que teve seus efeitos, pelo menos momentaneamente teve seus efeitos, né, que logo depois do governo republicano, teve um golpe militar do Sidônio Paz em Portugal, né, já no final de 1917, o Sidônio Paz dá um golpe, aí depõe o governo republicano e começa um regime autoritário, e o Sidônio Paz, ele tinha uma certa aproximação com os alemães, ele já tinha sido embaixador em Berlim, e acredita-se, alguns historiadores portugueses acreditam que ele tinha já uma certa simpatia pelos alemães, isso em 1918, final de 1918. E, com isso, ele praticamente se afasta da guerra e abandona os combatentes portugueses no norte da França, que ficaram, ou já estavam sendo assistidos, mas que permaneceram sendo assistidos apenas pelos ingleses. Então, foi outro evento que, de uma certa forma, abalou o espírito português, né? Abalou Portugal de várias maneiras, politicamente, belicamente, e também produziu seus efeitos aqui. Tanto que o Bar Portugal, que foi feito para durar apenas 15 dias, e esses 15 dias, justamente durante a festa da quadra nazarena, né, que também tem uma outra simbologia mais religiosa também no meio, né, ele durou até um certo tempo, final de 1917, que depois foi desinstalado foi desinstalado o bar e o prédio foi utilizado para outras coisas. Mas que teve, enfim, essa função, né, dentro da vivência desses imigrantes portugueses em Belém, que é o que trata os artigos, né, estão contidos no livro Imenso Portugal, como essa colônia portuguesa foi vivendo o seu dia a dia na Amazônia, em Belém, de modo particular também, né. Aí eu passaria a palavra para a professora Nazaré, agradeço. Arnaldo, muito obrigada. O Arnaldo já falou quase tudo, mas tem algumas questões que eu vou colocar. Uma das questões que é importante a gente saber é que Portugal entra nessa Primeira Guerra Mundial pressionado pela Inglaterra, como sempre, né? A Inglaterra sempre pressionando Portugal. Não vamos esquecer que a vinda da família real para o Brasil também teve essa pressão inglesa. Então, como explicou o Arnaldo, havia uma grande preocupação com as colônias portuguesas na África, que poderiam ser tomadas pelos exércitos alemães. Houve essa pressão. Isso é muito importante. Agora, em relação ao Bar Portugal, para vocês terem uma ideia do tamanho, da proporção, ele tinha 7 metros de altura, quer dizer, aquele pórtico tinha 7 metros de altura e tinha 19 metros de largura. O bar dentro, o que ele dizia, o botequim, que mais representa essa construção manuelina do Mosteiro dos Jerônimos, tinha 9 metros de largura por 6 metros de comprimento. O bar, ele comportava 150 jogos de cadeiras. Então, por aí vocês percebem
que não era um bar pequeno, era uma grande construção. Nós só conseguimos uma imagem do Bar Portugal, por sinal muito ruim, no jornal do dia 5 de outubro de 1917, que é o dia da inauguração, no estado do Pará. Foi o que nós conseguimos. E assim mesmo colocamos no livro, e olha que foi feito um esforço para melhorar a imagem, mas não serviu para muita coisa. Então, dizem que foram tiradas muitas fotografias, mas não se sabe, ninguém conseguiu. Pode ser que nesse trabalho permanente de pesquisa que nós vivemos, a gente possa um dia encontrar. Uma outra coisa muito significativa, que além do envolvimento da comunidade portuguesa, mesmo que tivesse ainda os monarquistas, e que ainda estavam renitentes, nós não podemos esquecer a participação da comunidade brasileira. Havia uma irmandade aí nessa comemoração. E esse ano, ele era muito especial, o ano de 1917. Sobretudo porque, como disse o Arnaldo, tinha que consolidar a República Portuguesa, que era muito jovem, corria perigo de voltar para a monarquia. Então, nada mais indicado de que, longe do território português, os lusitanos fizessem demonstrações de apoio a essa república tão jovem. E, por outro lado, devemos pensar que este bar foi construído num espaço extremamente simbólico e significativo, que foi a Praça Juscelino, que hoje não se chama mais assim, hoje chamam de CAM, o Centro Arquitetônico de Nazaré. Como ele falou, Arnaldo, estavam construindo ainda a Basílica de Nazaré. Então, lá ao lado, onde havia, que era um terreno desse centro recreativo, patriótico português, foi construído esse bar. E foi uma construção que envolveu muita gente. Envolveram todos os portugueses de todas as camadas. As firmas construtoras, que eram muito expressivas na cidade, elas, como ele falou, cediam seus operários para, a partir das 7 da noite, trabalharem na construção até as 10 da noite. Em determinado momento, os relatos dizem que se encontrava trabalhando 60 operários, de todas as categorias, de todas as habilidades. Então, não era só a construção, isso também é uma outra coisa muito significativa, não eram só os homens, as mulheres também se engajaram na construção desse monumento, que simbolizava a República Portuguesa, que simbolizava a pátria, a identidade portuguesa. Então, elas se engajaram como? Se engajaram na medida que iam à noite levar os lanches para os operários, junto com os pais e seus maridos. E as mocinhas procuravam costurar, bordar os panos que iriam ornamentar as mesas que receberiam os convidados desse dia. Para vocês terem uma ideia, que a cidade, nesse dia 5 de outubro de 1917, ficou uma cidade tão empolvorosa, tão cheia, eu fico, às vezes, imaginando, por ser outubro, que a festa de Nazaré, eu digo que era um minicírio. Por quê? Porque não tinha somente a população voltada lá para a Praça Juscelino, mas em toda a cidade tinha gente caminhando, gente indo para... Por quê? As comemorações eram em vários locais. Por exemplo, o Lauro Sodré e o Rondon, que estava por aqui nessa ocasião, chegaram atrasadíssimos na festa. Os portugueses não são brasileiros, não ficaram esperando que o governador chegasse.
O governador chegou lá por volta de 10h30 da noite. Não porque ele fosse displicente, era o Lauro Sodré, mas porque ele encontrava-se num festejo lá no Teatro da Paz. Era um outro festejo também da comunidade portuguesa. Então, ele só conseguiu chegar a altas horas da noite lá. Claro que os portugueses, como eu disse, não são brasileiros, não ficaram esperando, né, que chegasse a autoridade, e fizeram lá o descerramento da placa, a inauguração, que, como falou o Arnaldo, foi toda assim, revestida assim, de surpresa, né? Tudo escuro, e de repente acendem-se os lampiões elétricos, numa luminosidade tão grande que nos lembra o tempo da modernidade, o tempo da Belle Époque, aquelas luzes todas iluminando. E é muito interessante também que dentro do prédio, desse bar, tinha uma nau. E nesta nau, está em cima da nau portuguesa, estava escrito Bar Portugal. E de um lado estava escrito uma frase de Camões: por mares nunca dantes navegados. E do outro lado, né, havia uma outra inscrição também de Camões: se mais mundo houvera, lá chegaria. Olha só, Camões simbolizado ali, quer dizer, uma construção que lembrava, né, o mosteiro dos Jerônimos, que fica em Lisboa, né, lá em Belém, lembrava Camões, né, o grande poeta português, e com toda a simbologia portuguesa. Claro que, por mais que tivesse 150 cadeiras, se a gente for multiplicar mais de 300 pessoas, umas 500 pessoas lá dentro, evidentemente que não eram todas as pessoas. Quem servia as mesas eram os caixeiros, eram os rapazes que trabalhavam no comércio, né? E, claro, que outros portugueses que não tinham essa, como eu diria, na escala social, não era comerciante, não era um grande construtor, não era um embaixador, um diplomata, um cônsul, seja o que for, esses estavam no sereno. Aliás, Belém sempre gostou do sereno, né? Antigamente, quando se fazia o concurso de Rainha das Rainhas, do Carnaval, na Assembleia Paraense, no prédio ali na Avenida Presidente Vargas, eu acho que tinha mais gente fora do que dentro da Assembleia, porque era o famoso sereno. Belém sempre gostou de fazer o sereno. Eu acho que a gente não encontra muito isso, né, nas periferias, o sereno das festas. Aqueles que não podem entrar ou que não querem entrar, né, sempre estão lá. Então, existia um sereno muito grande fora. Fosse sereno de portugueses, de luso-brasileiros ou apenas de brasileiros. Eles estavam lá para saudar. É muito interessante também que foi um bar que não foi... Aí você pensa, mas construir um bar só para isso, para comemorar, só para comemorar a República Portuguesa? Não, era também para, como me disse o Arnaldo, com sentido humanitário, para arrecadar fundos para mandar para Portugal, para revertir aquelas crianças, aqueles órfãos de guerra, né? Então, tinha esse sentido. E, por outro lado, também, por mais que Portugal estava sofrendo inúmeros reveses nos campos de batalha, sobretudo na França, em Lille, né? Eles queriam demonstrar força, soberania, e isso eles não poderiam deixar de expressar por meio de uma grandiosidade que era um bar, que era uma festa. Então, para nós que escrevemos esse artigo e mergulhamos nessa pesquisa, nós ficamos assim muito impressionados com esse engajamento da comunidade luso-brasileira, luso ou só luso,
é só brasileira na construção desse Bar Portugal, né? E agora, ele até 1908, no início de 1908, deixa eu ver aqui a data, em abril, nós ainda fomos encontrá-lo, não na sua grandiosidade. Ele ainda estava em pé e houve uma comemoração lá que eu não lembro agora qual foi. Mas aí é a última notícia que nós temos do Bar Portugal. E isso me remete à construção desse bar, desse ícone, né, da identidade luso-brasileira. Isso nos faz lembrar o Pierre Nora, quando ele diz que os indivíduos precisam desses espaços onde se identificam, se unificam e se reconhecem como agente de seu tempo. Então, o Bar Portugal, ele evoca um passado, mas ele evoca um passado que é ressignificado, né? E vinha em auxílio daquela identidade, daquela nacionalidade que estava sendo ameaçada pela guerra. Ora, pensem vocês, Portugal sendo destroçado, as tropas portuguesas destroçadas em campos de batalha, quer dizer, não poderia deixar passar para os seus filhos, que estavam mesmo longe da terra, que Portugal, pequenininho, era uma nação inexpressiva. Não, ela era grandiosa, ela lembra Camões, ela lembra as grandes viagens marítimas, né? Não é à toa que por mares nunca navegado, quer dizer, não é à toa que eles evocam também Camões. Então, esse bar, ele foi uma expressão dessa comunidade luso, que aqui se encontrava no esforço perene de manter, e ela continua mantendo esse esforço perene de manter os seus laços com o além-mar. Não vamos esquecer que nós temos um clube, chamado Grêmio Literário Português, que não esquece de fazer as mesmas festas que estão fazendo em Portugal, sempre está fazendo aqui. E não vamos esquecer também que nós temos em nosso espaço da cidade o Gabinete Real Português, que não é um Gabinete Real Português do Rio de Janeiro, mas é um Grêmio Literário Português com sua biblioteca, que é o verdadeiro Gabinete Real. Até a Maria Lucilena está aqui, ela escreveu sobre isso. Então, vocês podem ver que a identidade portuguesa ela é sempre colocada, ela sempre é posicionada. Claro que, ao longo do tempo, isso vai sendo ressignificado, mas é isso mesmo. Então, eu espero que nós tenhamos dado conta de falar para você do que foi esse Bar Portugal. Tem alguma pergunta no chat? Deixa eu ver se tem. Tem? Não, professora, sem perguntas. Sem pergunta no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta que nós possamos responder? Aparece aí, João. Não. Opa. Então, o que nós queremos... Boa tarde, Naná. Oi, Helena. Boa tarde. Eu tenho uma curiosidade. Assim, eu já cheguei com um certo adiantado da apresentação do Arnaldo, mas eu queria saber se, no âmbito do bar, existiam algumas programações específicas, tipo companhias de músicos que vinham de Portugal ou de outro local para se apresentar, shows, alguma coisa nesse estilo. Qual era a programação do bar? Eu vou adiantar, depois o Arnaldo pode complementar. O bar, ele tinha... As bandas de música tocavam.
tanto portuguesas como também, por exemplo, a banda de música da Tuna Luso, que não se chamava, como é que se chama? Tuna Luso brasileiro hoje, né? Chamava-se Tuna Luso Caixeral. Né? Era uma das bandas que tocava lá, várias bandas. E também eu esqueci de falar para vocês que tinha um casal musicista, né, grande expressão na música lírica, que se apresentava muito na comunidade portuguesa, que eram os irmãos Nobres, o Ulisses e a Helena Nobre, né, pianista. E tanto que na inauguração eles se apresentaram, eles eram muito próximos à comunidade portuguesa, quando tinha qualquer evento para comemorar a data da instauração da República Portuguesa, sempre estava a Helena Nobre lá convidada para cantar o hino de Portugal, que eles chamavam de a portuguesa. A Helena Nobre também era muito querida pela comunidade portuguesa de São Luís também, né? Que ela sempre estava disposta a se apresentar, pessoalmente cantando a portuguesa, né, que é o hino nacional de Portugal, né? E ela também foi convidada e cantou a portuguesa na despedida do segundo grupo de reservista que partiu de Belém para Portugal, né? E além deles, também tinha a apresentação de danças típicas portuguesas, onde um grupo de meninas e rapazes se vestiam a caráter lá dos pastorezinhos portugueses, né? E dançavam. Tinha também algumas apresentações de musicistas, de músicos cantando fados de Portugal, né? Principalmente relembrando aqueles fados bem melancólicos. E, além disso, tinha, como o senhor Ana falou, as apresentações das bandas, né? Que tinham um espaço justamente para essas apresentações do lado do bar, que fazia parte do bar, numa parte externa de onde se vendia, numa parte separada de onde se vendia as bebidas e as comidas, né? Onde o pessoal se reunia. Também tinha uma parte com um palco reservado justamente para essas apresentações. E foi assim, foi organizado as apresentações durante os 15 dias de funcionamento do bar. Cada noite tinha uma apresentação diferente. E o José Carlos está perguntando, ele diz, Portugal sempre teve uma longa tutela dos ingleses, claro, e quanto ao Bar Portugal, este era para celebrar as boas ações de Portugal em terras brasileiras. Olha, a filantropia, ela sempre fez parte da comunidade portuguesa, não é à toa que eles fundaram o Hospital Beneficente Português para amparar a sua comunidade. Eles eram extremamente solidários. Lá na Beneficente Portuguesa, muitas vezes faziam reuniões para fazer coleta de recursos para mandar aos seus irmãos portugueses que não tinham tido sucesso aqui em terras paraenses, que estavam miseráveis na cidade. Então, eles aproveitaram para repatriar. Por outro lado, a minha leitura não é somente o Bar Portugal, ele foi utilizado também para esse sentido humanitário, para essas boas ações da comunidade portuguesa em Belém em relação à pátria portuguesa que estava em guerra, né? Mas, na verdade, a simbologia maior é da consolidação da República Portuguesa, porque era muito cedo, 7 anos, né? Era muito cedo, ela sofria ameaças. Poderia haver uma volta monarquista, como aqui a nossa República também tinha esse temor. Então, ela teve, para mim, o Bar Portugal teve muito mais sentido de fincar os países e de reconhecer a República Portuguesa. O Aldo está lembrando aqui que 1917 é uma data
Depois eu volto com José Carlos. O Aldo está lembrando aqui no chat que em 1917 era a comemoração do tricentenário de Belém, além da reinstalação do IHGT, entre 16 e 17. Ele está lembrando aqui essas datas. Vejo que 1917 é uma data extremamente simbólica, né? Quer dizer, Revolução Russa, né? Está vivendo, o mundo está vivendo, a gente lê muito isso em Hobsbawm, está vivendo modificações que até então não se esperavam, né? E o José Carlos está dizendo que em Campinas, em São Paulo, que eu acho que ele é de lá, temos também o Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência, além do Clube Portugal. Eu acho que nós moramos em Campinas, José Carlos, quando nós fizemos nós fizemos doutorado lá na Unicamp. E eu me lembro desse hospital. Agora, do Clube Portugal, eu não lembro, acho que eu não cheguei a passar para lá, né? Agora, é importante, o Aldri está aqui, parece um grilinho, dizendo que são datas cruciais para as efemérides republicanas. Óbvio, né? As efemérides, elas são fundamentais para você fincar a sua identidade, fincar o seu pertencimento, né? E para os portugueses isso era fundamental. Pensem bem, muitos deles aqui se sentiam desterrados, gente. Eles tinham vindo muito jovens, a maioria, muito jovem, tinham vindo para trabalhar, para retornar a Portugal enriquecidos. Muitos, a maioria não conseguiu isso, né? Outros conseguiram bem depois. Então, há uma tensão disso. As efemérides, eu acho que não somente em relação a Portugal, mas eu acho que em qualquer país, elas são muito importantes para esse pertencimento. Não é à toa que o nosso calendário ainda é cheio de efemérides, né? Agora que a gente está esquecendo, agora que algumas a gente está esquecendo, mas era para sempre lembrar, a efeméride é para nunca deixar da gente esquecer, né? Entrar no esquecimento. E, professora? Diga. Uma coisa interessante também sobre essa questão do pertencimento é que, logo depois, que esse pertencimento não era apenas nacional, existia também esse pertencimento no sentido de um regime, no caso do republicano, né? Tanto que, quando Portugal se tornou uma república, já muda o tratamento nos jornais aqui de Belém. Eles já passam a ser tratados como nação amiga, nossos irmãos da Lei-Mar, como se tivesse assim, pertencendo agora ao mesmo regime, os dois no regime republicano. Tanto que nos primeiros aniversários dos portugueses republicanos aqui em Belém, eles sempre gostavam de colocar as duas datas lado a lado, né? 15 de novembro de 1889 e 5 de outubro de 1910, que é justamente a época da proclamação da República, da instauração da República nos dois países, né? Mais algum... Será que tem mais alguma mensagem? Aldo, tu não está falando, né? Está aí no chat. Ele está falando assim, buscar Emanuel I como modelo dos Jerônimos era também uma forma comparativa de diminuir os últimos reis. Republicanos, né? Olhado republicano, né? Quer dizer, também a gente percebe essas questões que são estabelecidas, né? Mas é muito interessante, sabe? Pena que a gente não tenha conseguido essas fotos, essas imagens, né? Essa observação do professor Aldri aí eu achei interessante mesmo, porque é justamente quando eles buscam
esse símbolo lá do passado bem distante, eles querem como que dizer que os outros símbolos desse passado mais recente da monarquia não tinham assim grande valor, né? Não tinham assim tanto valor quanto... E é uma contradição, né? Você, republicano, você vai buscar uma inspiração lá na monarquia. E justamente quando ela é mais forte, né? Exatamente, mas por quê? Porque ela se impõe. Tanto que hoje, até hoje, o mosteiro se impõe diante de nós. Né? Meu Deus, o que é isso? Né? Se impõe, nós nos sentimos tão diminuídos diante daquela construção. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que perceber. Quer dizer, ao longo do... Para você ver, aqui está cheio assim, de alunos, de pós-graduandos, de meninos e meninas da graduação, para vocês verem que a notícia da fundação de um bar, olha o que rendeu, um artigo grande, eu acho que 17 páginas, e que renderia muito mais, porque nós tínhamos um limite para escrever. Né? Só o discurso do Alberto Garcia tinha muita coisa. E é muito interessante esse discurso desses portugueses, que nem valia a pena, gente, porque se o Lauro Sodré com o Rondon saírem 10h30 da noite lá do Teatro da Paz, ouvindo o discurso do Garcia, imagine nós aqui, iríamos dormir, né? Porque eram discursos imensos, sempre da pátria, da pátria, da pátria. Isso é muito interessante. Mais uma pergunta? Eu posso falar um negocinho rápido, Naná? Claro que pode. Tu estava ali, parece um gringuinho. Eu estava conversando, opinando aqui. Não, eu queria comentar sobre a importância, né, do aspecto que o texto traz, né, que eu acho que assim, um momento dessas efemérides cívicas no meio da guerra, né, assim, ao mesmo tempo que está em conflito, em batalha, como essas efemérides são usadas, essas festas cívicas. Eu olhei isso muito no doutorado, porque o segundo capítulo da minha tese foi muito sobre como os modernistas utilizaram as festas cívicas para vender um produto novo, né, que é a própria ideia de uma cidade moderna, em contraponto à antiga. E eles faziam sempre essa leitura do passado e a reconstrução do passado como uma interpretação moderna, o próprio Teodoro Braga. E no caso de vocês, desse texto, que está muito enfocado, né, na questão portuguesa, mas as pessoas chamaram a atenção que não só portugueses, mas paraenses, brasileiros participaram, né, uma coisa bem luso-paraense. Essas datas, né, a Fundação de Belém, que não se sabia ainda nesse período qual era a data da Fundação de Belém, só depois que a gente vai saber disso. E então teve festas em 1915 e 1916. E em 17 a restauração do Instituto, né? E praticamente todos os membros da comissão do Instituto estão lá nas festas do Bar Portugal. Eládio Lima, o próprio governador, que é patrono do Instituto, que é eleito em 17, o Lauro Sodré. Então, você tem nessa conexão aí que eu acho que é muito interessante. E essa última que eu falei do Dom, porque, além de tudo, o último rei é Dom Manuel II. Então, buscar lá, no passado, Dom Manuel I, com a batalha, com o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro dos Jerônimos, aquelas grandes construções, e um estilo que virou uma espécie de alma portuguesa da arquitetura, é muito legal. Vocês sabem quando foi demolido esse bar? Vocês têm alguma notícia disso? Não, o que a gente procurou, a gente encontrou, aliás, foi justamente aquela notícia que a professora Naná deu ainda agora, né, que foi em abril de 1918, a última informação que tem nele, última notícia que tem nele na imprensa, né? Que foi ainda para tratar sobre
que foi para reunir senhoras, para também tentar arrecadar donativos, dinheiro, para ajudar os feridos de guerra também, que tinham voltado para Portugal, né? Mas depois de lá não tem mais, a gente procurou de todo jeito. E, além disso, eles tinham estabelecido 15 dias para o bar. É uma coisa louca, quer dizer, você constrói um bar para 15 dias. 15 dias. Eu ia perguntar para vocês, eu ia perguntar exatamente para vocês se não tem um aspecto que era típico da época, que é assim, a arquitetura temporária, uma ideia de arquitetura temporária, que aqui era muito comum. O Lemos, né, no início do século XX, ele mandava fazer do dia para a noite quiosques, barracas, bares. O Pedro Campofiorito, né, que trabalhou, Pietro Campofiorito, que foi arquiteto italiano, ele fala disso nas memórias gregas, nas memórias dele, dizendo que aqui se construía uma casa, um templo, não sei o quê, do dia para a noite, nesse momento de riqueza, e também no momento de dificuldade, tal engajamento disso. É possível que o bar Portugal tenha um quê de arquitetura temporária. Mais ou menos como ocorre nas festas religiosas, que fazem aquelas barracas, né, às vezes muito elaboradas, é porque a gente tem uma memória sempre das barracas assim simples. Só que, na verdade, como nas feiras internacionais, nas exposições internacionais... Das universais, eu lembro mesmo. As universais, né, que eram arquitetura temporária. Numa segunda investida de vocês, se achar planta, né, investir nisso. Muito legal, muito bom mesmo. Olha, obrigado. O José Carlos, né? O José Carlos está perguntando se tinha cachaça. Eu não sei responder, não vi. Olha, cachaça mesmo, a gente não conseguiu encontrar nada, mas tem que rolar pelo menos. O que tinha muito lá era muita cerveja, né? Inclusive das marcas que a gente conhece hoje, Antártica e Brahma, já existia, e foi doado bastante para lá. Tinha a cerveja da fábrica de cerveja lá de Manaus, da fábrica de cerveja aqui do Pará. E além disso, também tinha vinho, champanhe, vermute, licor, uísque, conhaque, bitter, gin de alhos, outidonge e vários outros, né? Além de refrigerante, água e leite, né? Que também era um serviço para não tinha certo ainda. Era uma diversidade, uma diversidade de bebidas, né, que tinha. E agora sim, ele foi construído. Quando ele foi construído só para isso, durar 15 dias. E o Aldrin lembrou dessas construções que eram muito rápidas, lembrando das exposições universais. Por exemplo, eu era criança, eu tenho até uma foto da barraca, a barraca do Guaraná Soberano, no Lago de Nazaré, que hoje é o CAM. Era uma das barracas mais elaboradas que tinha, né? Mais chiques. Então, quem tinha um pouquinho mais de dinheiro ia para lá, para a barraca Soberano. Agora, quem tinha muito mais, depois inventaram da barraca da Santa, né? Então, aqui realmente tinha muito essa questão da ginja de óbido, acho que não tem, que é uma maravilha. Professora, Oi? a Luciana Silva está com a mão levantada, acho que ela quer fazer uma pergunta. Fale, Luciana, se apresente. Ligue seu áudio. Luciana? Luciana está entre nós. Eu acho que era o Aldrin que estava com a mão levantada, não? Não, apertei sem querer. Tá bom, Luciana. Tá bom. Olha, esses meninos, eles pedem o chat para ficar fazendo palhaçada. Esses meus ex-alunos, sabe, que agora são todos meus colegas, eles ficam aqui me aperreando. Gente, eu quero agradecer. Nós vamos encerrar.
agradecendo muito a presença de vocês, que sempre vocês estão por aqui, pelos nomes que eu vejo, vocês sempre estão aqui conosco, e dizer que foi muito prazeroso essas lives que nós fizemos ao longo desse semestre, inclusive, elas são tão concorridas que a Prointer fica pedindo, cadê a divulgação, cadê link? O povo não está conseguindo se inscrever. Então, é porque são temas muito, muito interessantes. Aqui tem colegas nossos da universidade, fora da universidade. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês e dizer que agora nós estaremos voltando, possivelmente em fevereiro ou março. Tá? Esses meses, o final de dezembro e janeiro, nós iremos dar esta pausa. Mas nos acompanhe sempre pelo Instagram e nos acompanhe pelo Facebook, quem tem. Mas antes de encerrar mesmo, eu quero lhe dizer que já está na gráfica o livro da professora Maria Lucilena Gonzaga Costa, né, que são os laços e letras literários no Pará, que, não sei, deverá ser lançado devido a essa pandemia. Eu acho que ela vai lançar online, mas será feita uma divulgação pelo portal, pela Prointer, aqui pelo nosso portal. Então, nós queremos dizer que é um livro muito interessante, na qual você vai encontrar o Felipe Patrone pelo meio, e outras publicações estão sendo feitas em forma de e-book. Nós estamos com quase finalizado e outro em processo de finalização. Mas vocês sempre nos acompanhem para vocês terem essas notícias. E que em 2021 nós tenhamos já nossa vacina para que a gente possa ter essas falas online, mas também presencial, em grandes momentos, porque nós temos lá no pavilhão G um auditório maravilhoso, que nem foi inaugurado, muito, muito bom, que iríamos inaugurar em março de 2020, mas a pandemia veio, foi impossível. Então, algumas poderão ser assim, virtual, e outras poderão ser presencial, dependendo do estágio da vacina e da pandemia. Mas eu espero que vou encontrá-los ano que vem, todos com saúde e com muita disposição, tá? Sintam-se abraçados virtualmente por mim, e meus agradecimentos. E tenham um bom final de tarde. Ok? Obrigado também. Por ter me ajudado. Obrigada. Obrigado também.